Olá, aventureiro! He-Man está de volta no Netflix agora em 2021 com um seriado novo. E eu vou contar os detalhes que temos e reflexões sobre a questão dos personagens e as expectativas que esse trailer novo, assim como as imagens oficiais, tanto de brinquedos quanto imagens extras divulgadas oficialmente pelo próprio Netflix, podem pegar e nos dizer sobre a possível história. Lembrando que tivemos, na verdade, um teaser trailer, então só temos até o momento imagens de combates e ações, mas ainda não temos quase revelação sobre o enredo. Apenas uma pequena palhinha que o Kevin Smith falou e que eu vou comentar com vocês aqui. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros da Aventura. Primeiramente, o He-Man, ele é uma continuação não do anime, não da animação de 2002, apesar de haver certa semelhança de traço, mas sim ele é continuação direta do anime dos anos 80, sendo que ele é feito teoricamente tanto se você pegou e assistiu a animação que existia nos anos 80 clássica, que durou vários anos, teve o spin-off da She-Ra, inclusive na época, quanto se você tá pegando do nada e está querendo pegar e ver uma nova história. Então a ideia é pegar tanto o público antigo quanto o novo. Número 2, ele não tem conexão direta com o seriado da She-Ra que o Netflix fez. Não, é outra linha do tempo, uma outra coisa, e ainda por cima temos um filme do He-Man live action que ainda está em produção, com certas partes emperradas, e outros projetos associados. Então, gente, é uma coisa própria ligada aos anos 80, sem conexão direta com os outros projetos. Então imagine várias linhas do tempo, várias derivações de He-Man que a Netflix está produzindo aí, que começou com She-Ra, agora temos o He-Man. Prosseguindo então, esse material está sendo produzido pelo Kevin Smith, que é um grande roteirista hollywoodiano com um altíssimo conhecimento da história, e ele fala que teoricamente ele vai retomar os materiais originais, então ele leva tudo aquilo que passou nos anos 80 como cânone da história, e que ele vai partir de determinado momento na trama, vai ter uma grande mudança dentro do enredo. Isto é, a gente vai ter alguma ou ameaça nova, alguma transformação nova, alguma coisa nova que vai acontecer de diferente. Então não é simplesmente um remake ou reboot ou repteco dos materiais antigos. Prosseguindo então, aquilo que as imagens nos mostram são algumas coisinhas interessantes que a gente pode refletir. A primeira delas é quando o Gorpo, o mago de outra dimensão que é amigo do He-Man, e consegue se proteger de um ataque super poderoso do esqueleto. A gente tem que lembrar uma coisa interessante, que o Gorpo original, o que acontece? Ele é de outra dimensão, ficou perdido no mundo de Eternia, e a magia dele é extremamente poderosa e forte no mundo dele. No mundo de Eternia, como a magia funciona de forma diferente, ele não tem tantos poderes e além disso, esses poderes costumam não funcionar normalmente como costumeiramente estaria esperando, né? Seria quase como se tivesse algumas leis da física e da magia que são um pouquinho diferentes em cada um dos mundos que são conectados por portais. Então, a gente pode pensar até onde, na verdade, a história se passa alguns anos depois do original, então o Gorpo ele tem um pouco mais de controle sobre os feitiços dele, ou se de repente, como aquilo parece que está dentro do castelo de Grayskull, se de repente não tem alguma questão envolvendo, por exemplo, a feiticeira abrir um portal para o mundo dele e com isso ele está conectado com a realidade dele e por isso ele pode momentaneamente realizar magias poderosas, por exemplo, o que já leva a certas discussões. Inclusive, uma coisa interessante é que outra pessoa, envolve inclusive outros personagens, é que temos uma imagem do Gorpo junto com outros personagens de He-Man, só que a Maligna tá junto, quase como se fosse um grupinho, né? Então você pergunta, será que em algum momento eles vão ser controlados pela Maligna mentalmente? Ou será que a Maligna vai se unir aos heróis por algum motivo? Ou será que vamos ter um grupo específico que vai ser formado por várias alianças para tentar lutar contra alguma coisa? Lembrando que inclusive o estúdio é o mesmo de Castlevania e o mesmo de Sangue de Zeus, onde temos realmente grandes combates e coisas épicas que são mostradas nos trailers e diferentes imagens colocadas, só que temos algumas reviravoltas brutais no meio
no meio da trama. Inclusive, a gente tem que lembrar que são histórias, histórias desses estúdios costumam ter normalmente os vilões com grandes duelos entre si, com disputas complexas pelo poder. Então, se a gente pensar isso, imagina como vai ser interessante toda a relação do Esqueleto com o Escamoso, com o Homem-Fera, com a Maligna dentro dessa trama. Inclusive, a gente tem que lembrar que o Escamoso, ele é um rei de um império aquático nas histórias clássicas do He-Man. O Homem-Fera, teoricamente, é um grande senhor das selvas também, né? Então, vai ser interessante se eles detalharem um pouco mais a personalidade. Inclusive, uma outra coisa importante, o Esqueleto. Gente, a gente tá vendo ele extremamente poderoso nesse trailer. E a gente tem que lembrar uma outra coisa importante, que é aquela origem no qual ele é um tio do He-Man que brigou com o rei pra ficar no comando e por isso dedicou-se à magia das trevas. Uma coisa importante é que isso é do material de 2022. 2002, na verdade. O Esqueleto tem diferentes origens em diferentes materiais, HQs, inclusive o He-Man e o Esqueleto por si só tinham origens bem distintas do desenho animado, na época que os brinquedos foram lançados, que tinha uma linha de HQs que vinham junto com os brinquedos, contando pequenas histórias do Esqueleto e do He-Man. Inclusive tinha uma coisa que era meio que exclusivo desses gibizinhos, que era de, na verdade, a espada do He-Man ter duas metades, uma tá com o Esqueleto e outra tá com o He-Man, e por isso seriam as fontes dos poderes, e quem juntasse as duas espadas teria acesso aos poderes do Castelo de Grayskull, né? Então a gente fica perguntando se esses elementos dos brinquedos originais vão ser incorporados de alguma forma dentro da história. Inclusive porque existem duas espadas no mundo do He-Man, né? Só que não exatamente no mundo, mas no universo de He-Man, já que uma tá com ele e outra tá com a She-Ra, e eles se perguntam se em algum momento vai aparecer a She-Ra na história também, né? A versão justamente evoluída a partir do material dos anos 80, no caso, ao invés do material da Netflix. Prosseguindo então, temos ainda a Teela, que ela é filha do Mentor, que é o grande comandante dos exércitos do rei, que é pai do He-Man, né? Então o Mentor, ele é o grande general desses exércitos, além disso ele é um grande gênio da tecnologia, e ele tem uma filha chamada Teela, que auxilia no comando dos exércitos, está sendo treinada, virando uma poderosa guerreira, só que além disso, a Teela, ela é filha biológica de Zohar, a feiticeira. Então, teoricamente, ela tem sangue mágico correndo dentro do corpo dela. Então, a gente fica se perguntando até onde isso vai ser trabalhado, explorado dentro da história, né? Se de repente teremos uma guerreira com poderes mágicos fazendo parceria com o He-Man também, que não seja só a She-Ra, mas de repente a Teela acessando os poderes dela. Inclusive, a gente vê que a feiticeira, nesse trailer, tem muita atuação, enquanto na história original dos He-Man, a maioria dos episódios ela atua mais como conselheira, né? Inclusive porque quase ninguém consegue entrar dentro do castelo. Então, aquilo que a gente já pode imaginar é que tem algum plano, alguma arma secreta, algum elemento especial que o Esqueleto descobriu que possibilitou ele conseguir, com o auxílio de toda a tropa dele, claro, né, mostrando que não é nada fácil, mesmo ele tendo esse elemento extra, conseguir invadir e entrar no castelo de Grayskull para brigar diretamente com a feiticeira para conseguir os poderes secretos que estão lá dentro. Poderes estes que energizam o He-Man. Inclusive, uma coisa interessante, que o Esqueleto, ele é dublado não exatamente seria o termo, por causa que quando a gente cria uma animação, a gente não cria o desenho e depois dubla, a gente capta a voz e a atuação do ator e depois inclusive impregna isso dentro dos desenhos e ilustração do personagem. Então que o ator do Esqueleto é o Mark Hamill, que é conhecido, além de ser o famoso Luke Skywalker, também ele era o dublador do Coringa nos Estados Unidos em várias versões, né? E também ele atuou como personagem Trickster, né? Que é uma espécie de Coringa, entre aspas, do Flash, né? Uma espécie de vilão ultra brincalhão que faz brincadeiras mortais com o Flash também, né? Então a gente fica curioso de como vai ser o Esqueleto interpretado por ele e, mais do que isso, o ator original do Esqueleto, ele está dublando um
personagem novo criado para essa história, que é o Homem Musgo. E que você ficar se perguntando, é um personagem inédito e criado ainda por cima com a atuação do ator do esqueleto original. Será que ele não vai ter alguma atuação interessante e importante dentro dessa trama? Como eu disse, estamos falando da empresa que pegou e criou Castlevania, Sangue de Zeus, Seis Punhos, então todos os personagens estão lá com algum motivo, não é apenas pra ficar de fundo não. Então a gente fica bem curioso, tanto os poderes desse personagem, né, se ele vai ser uma espécie de monstro do pântano do universo do He-Man, né, e como ele vai estar envolvido dentro das tramas e das novas estratagemas do esqueleto. Que inclusive a gente vê que ele sofre temos os esboços de algum tipo de transformação que está sofrendo o esqueleto desse trailer, e temos um boneco de um chamado Esqueleto God, o Deus Esqueleto, que ele é absurdamente musculoso, tem o mesmo símbolo do que o He-Man e a espada, mostrando que se isso aí for realmente a linha de Blink e for diretamente conectado à série, vamos ter um esqueleto em algum momento, logo na primeira temporada, nos 5 primeiros episódios, um esqueleto extremamente poderoso, tão ou mais do que o He-Man, porque provavelmente se o He-Man e o esqueleto meio que empatam forças continuamente, o esqueleto vai ter o dobro do poder dele, muito mais forte do que o He-Man. Talvez até tendo tomado a espada do He-Man em algum momento, né, e o Príncipe Adam, sem aquela força e poderes fenomenais, que dentro do trailer realmente estão magníficos, né, a força dele realmente é de um Superman, capaz de causar terremotos, lutar diretamente contra a magia, até mais forte do que o Superman, já que o Superman ele tem invulnerabilidade à magia, né? Então você fica se perguntando qual vai ser o nível desse poder do esqueleto, né? Me faz até lembrar um pouco os vestígios do final do filme live action do He-Man, que o esqueleto conquista os poderes do Castelo de Grayskull e fica numa forma ultra poderosa, né? Então até onde de repente ele poderia ter pego elementos do roteiro original do filme do He-Man, que era pra ser um live action diferente, só que o orçamento foi cortado bruscamente, então eles tiveram que remodificar rapidamente a trama, né? Então você fica perguntando até certos os elementos interessantes que assim se salvam do filme podem ter sido reutilizados e reciclados para pegar e trabalhar esse He-Man. Inclusive porque o filme live action antigo, ele foi criado em parte quase como se fosse uma continuação. Era para ser teoricamente uma continuação quase da série da TV quando a gente vê os esboços e tudo mais, né? Só que meio que atualizado para uma estética assim, live action, mais realista, né? Só que como eu disse, o projeto no meio do trajeto ele foi rapidamente modificado, né? E acabou originando do filme que a gente conhece hoje em dia. E no fim disso tudo, né? Fica o aguardo, porque, lembrando que se você está gostando desse material aqui, inscreva-se no canal e dê uma olhada nos nossos links na descrição, galera. Mas isso é um teaser trailer, isto é, ele mostra rapidamente cenas, ele mostra rapidamente os personagens, seus poderes e ação, mas não teve nenhuma revelação assim grande e importante da história, sendo que se ele mantiver a estrutura que foi revelada, que vão ser uma primeira temporada, a primeira parte de 5 episódios de em torno de uns 20, 25 minutos de duração, vai ser praticamente quase como um filme longa-metragem animado do He-Man em alta qualidade. E vocês, quais são as expectativas que vocês têm em cima desse filme? Lembrando que inclusive eu adorei a transformação do He-Man, mostrando que realmente ele é aquele príncipe mais magrinho e tudo mais, né? Ele vira aquele quase um Super Saiyajin nível 3 quando ele vira o He-Man, né? Absurdamente poderoso, né? E a gente fica se perguntando até onde a personalidade do Adam, inclusive do He-Man, os dilemas dele, da transformação, ele como príncipe herdeiro, vai ser transformado e desenvolvido ao longo da história. Se vocês gostaram, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, coloque sua opinião, aquilo que você acha que vai ser do filme, e até mais, galera!